Fala pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. A informação que eu preciso passar para vocês, para que as pessoas tenham conhecimento, para que as pessoas também tenham informação da gravidade das coisas que estão acontecendo dentro da política, e o povo ainda continua dentro do pão e circo, certo? Então estão aí os dois desafetos, né? Bolsonaro e Jean Williams do mesmo lado, pela proposta da hashtag Anistia Caixa 2 Não. Os dois parlamentares prometeram votar contra a medida que está em pauta na próxima semana. Vamos entender aqui o que significa anistia ao Caixa 2. Quem que está na liderança pela aprovação dessa anistia ao Caixa 2? Quem que são os líderes? Bom, os líderes, segundo essa notícia que está no site Brasil 247, Temer e Maia estão à frente da anistia ao Caixa 2. Quem afirma é o deputado do PT ao jornalista Renato Rovai. Segundo o parlamentar, o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, são os líderes da aprovação do projeto que anistia o Caixa 2. E eu já vou explicar para vocês o que é Caixa 2. Operando de forma direta no caso. O deputado acredita que dificilmente a anistia não vai passar porque o medo da delação da Odebrecht é generalizado. Segundo Rovai, o líder do PT, deputado Afonso Florencio, está sendo muito pressionado a assinar o acordo em favor da aprovação do Caixa 2 e que o clima é de divisão do partido. Ou seja, quem que está pressionando, né, esse pessoal que quer votar contra, sendo que os líderes para que seja aprovado essa medida de anistia ao Caixa 2 é justamente o atual presidente da República, Michel Temer, e o Maia. Então vamos lá entender o que é a anistia ao Caixa 2. A tentativa de votar a anistia ao Caixa 2, só lembrando vocês que este é o site Blasting News, tá? Todos os links que eu estou aqui lendo com vocês estarão aí disponíveis na descrição do vídeo, ok? Então, a tentativa de votar a anistia ao Caixa 2 na Câmara tem colocado dois desafetos políticos do mesmo lado, Jair Bolsonaro e Jean Williams. Os parlamentares que já protagonizaram diversas discussões públicas estão do mesmo lado neste assunto. Ambos são contrários à aprovação da anistia ao Caixa 2. Bom, pessoal, deixa eu explicar o que é Caixa 2, porque tem gente que não sabe, certo? Caixa 2, em qualquer lugar, seja na política, em empresas, significa o recebimento de dinheiro ilegal, de dinheiro ilícito, proveniente de corrupção, proveniente de tráfico de drogas, de assassinatos, de mortes, de tudo que é ilegal, você entendeu? Isso é o que significa Caixa 2. Então, Caixa 2 na política representa propina. Vocês então estão entendendo? Então, quem está na liderança para que seja votada essa medida que não, ou seja, que favoreça o recebimento do Caixa 2. Por isso que se chama anistia ao Caixa 2, para que não seja puníveis as pessoas que recebem pelo Caixa 2, para que não seja puníveis as pessoas que recebem dinheiro de corrupção, que recebem dinheiro de propina, de dinheiro do tráfico de drogas, do dinheiro de morte de gente inocente. E quem está na liderança para que essa anistia ao Caixa 2 seja aprovada é justamente o Michel Temer, né? E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aí eu falo com você que foi para as ruas de verde e amarelo, mais uma vez, nós precisamos ir para a rua ontem. Todos os domingos, o povo comprometido com a anticorrupção,
comprometido aí com políticos canalhas, safados, que querem usar dessa lei para se proteger, para que não cheguem os seus nomes na operação da Lava Jato. É por isso que eles querem votar essa anistia ao Caixa 2, para se protegerem futuramente, para que eles não sejam condenados pela Operação Lava Jato, certo? E a população tem que ficar ciente disso. Vocês têm que ficar ciente disso, pessoal. Por favor, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação, compartilhe esses links, avise as pessoas ao máximo que vocês puderem, porque as pessoas, infelizmente, estão carentes de informações. E não é simplesmente deixar o barco rolar. O povo brasileiro não pode deixar o barco rolar. O povo brasileiro tem que se manifestar. O povo brasileiro tem que ir para a rua. Todos os domingos o povo brasileiro tem que ir para a rua em massa e derrubar esse safado do Michel Temer. O cara está criando leis, né? Os amiguinhos dele estão criando leis para os proteger dentro da política, para que eles não sejam condenados. É por isso que eles querem aprovar a anistia ao Caixa 2. Projeto que pode livrar a maioria dos alvos da Operação Lava Jato. Nesta próxima terça-feira, para o bem e a pedido da população brasileira, hashtag anistia Caixa 2 não, escreveu Bolsonaro em seu Twitter. Foi também pelo microblog que Jean Williams se pronunciou sobre o fato. Repito, a maioria dos partidos não quer votação nominal. Não querem que você saiba quem votou a favor da anistia. Hashtag anistia Caixa 2 não. Então nós vamos identificar, nós vamos fazer o possível. Eu vou fazer o possível para identificar os políticos que foram a favor desta votação da anistia ao Caixa 2. Porque esses caras têm que sair da política, esses caras têm que ser condenados. O cara que recebe, que favorece, que seja favorável o recebimento de Caixa 2 é criminoso, porque o cara ele está de acordo com o recebimento de propina, de dinheiro ilegal. Tudo isso que eu disse para vocês. De onde vem o dinheiro ilegal? Então, esses parlamentares são favoráveis que essa lei, que essa anistia seja votada. E, inclusive, como já falei, os líderes dessa votação, Michel Temer e Maia. Então vamos lá, vamos continuar. Se os dois deputados divergem sobre... Se os dois deputados divergem sobre diversos assuntos, no caso dessa medida que visa proteger políticos que praticam Caixa 2, eles possuem a mesma posição. Veja bem, pessoal, eu não estou aqui defendendo nenhum nem outro, certo? Nós sempre temos que nos direcionar pelo que é justo, pelo que é correto, independente das atitudes de cada pessoa, de cada parlamentar. Nós, a população, sempre temos que cobrar o lado justo. Se fulano de tal fez tal asneira, falou tal baboseira, não importa. O importa é que depende de cada momento. E o momento agora que a população tem que ir para cima é justamente desses safados que querem a anistia ao Caixa 2. Querem a proteção para o recebimento de dinheiro ilegal, dinheiro de corrupção, dinheiro de propina. Pelo fim da corrupção no Brasil, a ideia é impedir que a prática de usar dinheiro não declarado em campanhas eleitorais tenha uma punição ainda mais severa. Então vamos lá. Entenda a anistia ao Caixa 2. Foi adiada nesta quinta-feira, dia 24, a votação da medida que abre margem para livrar muitos alvos da Operação Lava Jato. A anistia ao Caixa 2 será votada na próxima terça-feira. A ideia é que ela seja aprovada antes que a Câmara decida pela aprovação do pacote das medidas propostas pelo Ministério Público contra a corrupção. Muitos parlamentares se colocaram a favor da medida que anistiaria ao Caixa 2, prática condenável que é utilizada por muitos. Mas, por outro lado, temos parlamentares como Bolsonaro e Williams
que são contra a aprovação de tal medida, o que impediria que os políticos que realizam essa prática condenável de Caixa 2 continuem exercendo seus direitos políticos. Então, Caixa 2 é o que eles estão defendendo, é o que Michel Temer e muitos outros políticos, que provavelmente foi comprado para defender essa ideia, provavelmente receberam dinheiro de Caixa 2 para justamente votarem a favor desta lei de anistia ao Caixa 2. Então se informe, pessoal, por gentileza, eu peço humildemente que vocês compartilhem essas informações para que as pessoas possam unir forças para retirar o mais rápido possível mais um canalha da política brasileira, e que se tenha, o povo brasileiro tem que pedir outras eleições, o povo brasileiro tem que ir para as ruas todos os domingos pedir novas eleições. E com candidatos decentes. Não é se colocarem candidatos sujos, como vem colocando aí constantemente, o povo não vota. Porque existe uma lei que para presidente, se não atingir 50% de votação, os caras são obrigados a colocarem outra pessoa na candidatura da presidência do Brasil. É importante que vocês saibam disso. É importante que a população saiba disso. O Brasil, esses caras estão colocando o Brasil em uma crise extremamente caótica. Os caras estão colocando o Brasil em uma ditadura irreversível. Por mais que você tenha ido para a rua se manifestar contra a Dilma, né? Aqueles mais de 6 milhões de pessoas que foram para a rua lá de verde e amarelo, pediram o impeachment da Dilma, vocês têm que fazer a mesma coisa agora com Michel Temer. Porque os caras estão fazendo o dobro, o triplo do que foi feito no passado e ainda criando leis para os protegerem de corrupção, de Caixa 2, de dinheiro de propina, de dinheiro ilegal, de dinheiro de tráfico de droga. Vai saber de onde vem esse dinheiro. Certo, pessoal? Links estão na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.